Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui nas minhas redes sociais. E vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, né? Eu coloquei aí por tema, né? Quem encontra Jesus não precisa de mais nada. Por quê? Nós vamos, primeiro, a gente vai fazer a leitura da primeira leitura de hoje, que é da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 3 até o versículo 8. Mas eu vou ler do primeiro versículo para você tomar, né, aí, conhecimento do que Paulo estava combatendo na igreja e de como ele mesmo, né, depois que encontrou a Cristo, ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha como achando ser a verdade, né, absoluta e que era a base de sua salvação, ele percebeu que não era nada se comparado a Cristo Jesus. Então talvez a gente esteja aí, né, por exemplo, você é católico, está dentro da igreja católica, pela igreja. Não, você tem que estar na igreja por Cristo Jesus. Cristo é o fundamento da igreja, né? Cristo é a base da igreja. Cristo é o pilar da igreja, o alicerce da igreja. Cristo é a igreja, o seu corpo místico. Então nós não estamos na igreja somente, né, pela igreja, instituição física, visível. Não, nós estamos na igreja por Cristo. São Paulo nos ensina muito sobre isso. Então vamos lá, né? Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1. É a partir do versículo 3, mas vamos ler a partir do versículo 1. Né? Paulo aqui encontra problemas com os judaizantes, aqueles que, mesmo se dizendo cristão, tendo encontrado a Cristo, queria estar apegados aos costumes dos homens, às tradições antigas, né? E que não era mais necessária em Cristo Jesus. No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Então, Paulo estava preso e diz aqui aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. No mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Né? A cadeira aqui está fazendo uns barulhos. Ó. Né? Tornar a escrever-vos as mesmas recomendações, a mim, por certo, não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Então, São Paulo voltou a escrever aos Filipenses as mesmas coisas, né? Os mesmos temas, os mesmos assuntos. Por quê? Porque ainda dentro da igreja dos Filipenses existia judaizantes. Veja, e Paulo vai dizer, cuidado com esses cães. Veja, chamou os judaizantes de cães. Cuidado com esses charlatães. Cuidado com estes mutilados. Veja, mutilados. Ele vai dizer, porque os verdadeiros circuncisos, chamou eles de mutilados porque eles eram circuncidados, né? A carne do prepúcio tinha sido cortada na circuncisão. Porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus e pomos nossa glória em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Por quê? Os judaizantes, você para entender o que é a circuncisão, você leia Gênesis capítulo 17, quando Deus faz a aliança com Abraão e diz a Abraão que todo menino com 8 dias de nascido deveria ser circuncidado para assim poder fazer parte do povo de Deus, para poder fazer parte do povo eleito de Deus. Então, os judaizantes, que eram judeus e eram circuncidados, botavam a sua confiança na circuncisão. Então, São Paulo vai dizer que eles são uns mutilados, porque os verdadeiros circuncidados, né, são aqueles que prestam um culto espiritual a Deus e que se gloria apenas em Jesus Cristo. Eu não me glorio, eu não me confio na prática da lei, né? Essas leis judaizantes. Eu confio na graça de Cristo, eu confio na misericórdia de Cristo, eu confio na cruz de Cristo que me salvou, que me redimiu. Né? Quando eu digo a cruz de Cristo, eu não estou falando apenas do crucifixo, eu estou falando do mistério redentor de Cristo que se dá na cruz para nos resgatar, que morre em nosso lugar para nos resgatar. E ele continua dizendo, né?
Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4. No entanto, ele começa a dizer, Paulo, se vocês querem se gloriar por causa da circuncisão, ele vai dizer, no entanto, eu poderia confiar também na carne, né? Se há quem julgue, ou melhor, se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os posso eu. Então Paulo vai dizer, se você que é circuncidado apenas, acha que tem motivo de se gloriar porque é circuncidado, porque é do povo de Deus, segundo a carne, ele vai dizer, muito mais eu. Ele vai dizer, sou circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Quanto à lei, sou fariseu, Paulo vai dizer. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Paulo de Tarso perseguia a igreja porque era fariseu, era zeloso à lei, a ponto de achar que o cristianismo era uma seita que estava surgindo e queria perseguir a igreja e perseguiu, melhor dizendo, a igreja, né, para matar os cristãos. Quanto à justiça, leal, ele era leal à justiça, né? Fazia tudo aquilo que a justiça farisaica determinava, né? Ou seja, a justiça segundo a lei farisaica. Declaradamente irrepreensível, né? Quanto à justiça leal e declaradamente irrepreensível, ele era exemplo de cumpridor da justiça, né? Dos mandamentos da lei judaica. Aí ele vai dizer, mas tudo isso que para mim era vantagens, considerei perda por Cristo. Então, quando ele encontrou a Cristo, nada dessas vantagens que ele achava ter servia de nada. Era tudo lixo, era tudo esterco, era tudo inferior a Cristo. Cristo está além de tudo isso. Na verdade, julgo como perda todas essas coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar somente a Cristo. Então, quando a gente encontra Cristo, quando nós encontramos Cristo, tudo que existe ao nosso redor perde o sentido, ou pelo menos ganha um sentido real, né? As ideologias não têm sentido, né? Os partidarismos não têm sentido, né? As filosofias vãs não têm sentido. A religiosidade excessiva e fora da verdade não tem sentido, né? Então tudo perde o sentido quando nós encontramos a Cristo. Por quê? Porque nós encontramos a vida, nós encontramos a alegria verdadeira, nós encontramos o amor verdadeiro, nós encontramos a salvação. E é este Senhor, é este Salvador que vem até nós. E vem até nós para nos encontrar, para nos resgatar. É o que diz o Evangelho de hoje. São Lucas, capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus, aqueles que se gloriavam de si mesmo, que se gloriavam de ser observadores da lei, que se gloriavam de ser circuncidados, os fariseus e os escribas murmuravam, este homem recebe e come com pessoas de má vida, pecadores, pessoas erradas, pessoas, né, marginalizadas. Então, Jesus propôs-lhes a seguinte parábola. Quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, de alegria. E voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, regozijai-vos comigo, alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Então, Jesus vai dizer, olha, quem de vocês que perdeu uma ovelha não vai deixar as 99 lá no deserto
veja, no deserto, correndo até um certo risco, para ir buscar a ovelha desgarrada, a ovelha que se perdeu. E ele ainda diz outra parábola: digo-vos que assim, primeiro ele vai concluir a parábola dizendo: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E ele vai dizer outra parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la. E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, alegrai-vos comigo, achei a dracma que eu tinha perdido. Jesus diz: digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que já estão no céu. Então, o evangelho de hoje, a liturgia da palavra de hoje, vem trazer para nós essa grande experiência que fez São Paulo, de, encontrando Cristo, abandonar tudo. Tudo. É igual aquela parábola que Jesus diz: um homem que encontrou no terreno um tesouro, e aquele terreno não sendo seu, ele esconde aquele tesouro no campo, volta para casa, vende tudo que tem, vende tudo, se desfaz de tudo para comprar aquele terreno e se apoderar, se apropriar daquele tesouro. Esse é o reino dos céus, esse é Cristo, esse tesouro é Cristo que nós achamos, que nós vendemos tudo, que nós deixamos tudo para estar com Cristo. São Paulo vai dizer: tudo que eu tinha, eu vendi, eu considerei como esterco, eu considerei como perca para me dedicar a Cristo, a quem eu encontrei. E encontrando Cristo, tudo perde o sentido. Tudo aquilo que eu achava que era a minha salvação, que era a minha base, eu considero perca, eu considero lixo, porque Cristo está acima de tudo. E fazendo isso, nós, como homens, buscando a Cristo e nos encontrando com Ele, nós nos alegramos. Cristo também vai dizer que eu e você, quando estávamos perdidos, quando éramos perdidos, Ele saiu do céu, Ele deixou aqueles que já eram salvos, E aqui eu falo dos anjos. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão Fernando Bion. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Então ele deixou o céu, ou seja, deixou os justos, os anjos, e veio atrás de nós, das ovelhas perdidas. E quando ele nos encontra, nós que vivíamos a vida errada, quando ele nos encontra, ele diz que essa alegria dele nos encontrar é semelhante a um pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou a 99 lá no deserto e foi procurar aquela ovelha que estava perdida. E encontrando-a, ele se alegra. Encontrando aquela ovelha, ele se alegra. E ele vai dizer que no céu há mais alegria por um pecador, eu e você, que nos arrependemos, do que por 99 justos. E também ele vai falar da parábola da mulher que perde uma moeda dentro de casa. E ela arruma a casa, ela varre tudo, faz de tudo para encontrar. E quando encontra, chama as vizinhas para se alegrar com ela. Por quê? Porque encontrou aquela moeda perdida. E Jesus vai dizer que eu e você somos aquela ovelha que se perdeu, somos aquela moeda que se perdeu. E ele é o pastor que procura a ovelha e, encontrando, coloca nos ombros e leva para casa, leva para o céu. Ou ele é como aquela mulher que, perdendo a sua moeda, varre a casa e, encontrando aquela moeda, se alegra e chama os vizinhos para se alegrar com ele. E os vizinhos que vêm se alegrar, os amigos que vêm se alegrar, são exatamente os anjos de Deus, como diz o evangelho de hoje, Lucas capítulo 10, capítulo 15, versículo 10. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, eu preciso de arrependimento todos os dias. Se você precisa de arrependimento, busque o Senhor, se coloque diante dele, peça a sua misericórdia, peça o seu perdão, e ele fará questão de vir até você, ovelha perdida, dracma perdida, de, ao encontrar você,
fazer festa no céu, porque você foi encontrado ainda com vida, ainda com possibilidade de salvação. Então, essa é a reflexão do Evangelho de hoje. Deus abençoe você. Espero ter lhe ajudado e espero ter colocado no teu coração essa palavra de esperança. Não importa o lugar que você foi, não importa para onde você se desviou, o que importa é que o Senhor te busca, o Senhor te procura, e quando Ele te encontra, quando você se deixa encontrar por Ele, Ele faz festa no céu. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Dá uma curtida no vídeo aí, compartilha com os teus amigos, né? Se você ainda não é inscrito no meu canal lá no YouTube, pode procurar lá, Denis o Católico, você vai encontrar, né, bastante conteúdo, bastante reflexões, e não se esqueça de se inscrever lá no canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.